Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Sabe aquele desenho que você olha e parece bonitinho, fofinho, você pensa, isso aqui é feito pra criança. Só que quando você analisa, percebe que na verdade foi feito para um adulto que provavelmente já fez terapia? Tem várias animações assim. E um bom exemplo disso é Rango, que aparentemente seria mais uma animação qualquer, que no final o que importa são os amigos que fizemos no caminho, mas não é isso não, tá? Name's Rango. Uma animação que para muitas pessoas é uma das melhores já lançadas, uma das mais originais e que, veja só, fracassou miseravelmente. Mas afinal de contas, Rango é tão bom assim? E se é tão bom, por que esse filme foi um fracasso tão retumbante? Apague as luzes do seu quarto, porque tá começando mais um filme stop aqui no canal Piuí, hoje sobre Rango! Deixa like no vídeo para poder pagar o nosso Rango! Por muito tempo, os filmes de Velho Oeste, Faroeste dominavam completamente os cinemas. As pessoas adoravam ver a história de um pistoleiro, de um homem sem nome, de uma figura misteriosa que chegava numa cidadezinha, resolvia um problema, tinha muito bang bang e no final das contas a gente se apaixonava pelo personagem, por essas histórias, por esse mundo. Durante muitos anos, o cinema viveu basicamente disso. Fala o que você quer de uma vez, caralho! Porém, conforme o cinema começou a trazer novas grandes produções e os filmes de faroeste passaram a se repetir, esse gênero foi praticamente extinto das telonas. Mas ele se manteve vivo no coração de muita gente. E uma das pessoas que sempre amou e já falou diversas vezes sobre o seu amor por filmes de Velho Oeste é Gore Verbinski, diretor mais conhecido por ter feito ali os 3 primeiros filmes de Piratas do Caribe. E era bem perceptível que ele amava Velho Oeste, porque lá em Piratas do Caribe 3, no fim do mundo, tem um momento inclusive que tem uma música do Ennio Morricone, né? E durante muitos e muitos anos, Gore Verbinski manteve guardado a ideia de uma homenagem que ele desejava fazer a esses filmes que ele tanto amava. Só que aí Piratas do Caribe foi esse fenômeno, entendeu? E ele não tinha como parar isso para fazer um outro projeto. Só que logo depois de Piratas do Caribe 3, ele pensou assim, quer saber, meu irmão? Eu tô legal dessas produções gigantescas que ocupam meses e meses da minha vida. Eu quero fazer algo mais de boa, algo que eu faça de uma maneira mais passional e que mude completamente os ares da minha vida. E foi assim que ele recuperou aquele projeto e criou Rango. Lançado em 2011 com direção de Gore Verbinski, de Piratas do Caribe, a primeira trilogia, e também de Cavaleiro Solitário, com roteiro de John Logan, de 007, Operação Skyfall. Rango inicia com 4 corujas cantoras mariachi que contam a história de um grande herói. E a gente vai ver agora a história desse herói, de como ele triunfou e também o fim triste que ele vai ter. Estamos reunidos para inmortalizar con una canción la vida y la muerte prematura de una grande lenda. É nesse momento que a gente conhece um camaleão sem nome que tá ali dentro do seu aquário, seu viveiro, né? Fazendo uma espécie de montagem teatral. Ele tá interpretando junto com os outros bichinhos de plástico e tudo mais, quando de repente o carro no qual ele tá sendo transportado atropela um tatu no meio da pista, dá aquele solavanco e Rango e seu viveiro caem na estrada. O vidro todo se quebra, o Rango fica ali perdido no meio daquele calor infernal e acaba encontrando com esse tatu aí. O tatu tá quase pela metade e a gente pensa, bom, morreu. Mas não, aquele tatu está vivo e começa a falar com ele, começa a perguntar quem ele é, o que ele tá fazendo ali, qual que é o sonho dele. E assim, essa pequena cena, esse print, esse frame do tatu quase pela metade já te explica que isso aqui não é um filme pra criança. Entendeu? Isso aqui é muito impeditivo. Inclusive, a minha excelentíssima comentou que quando ela era criança e foi assistir o Rango, pô, ela não gostou do filme. Ela falou assim, caraca, velho, isso aqui é muito violento, não é um desenho legal. Eu sou cruel. Vale a gente mencionar também que a estética dos personagens é muito diferente do que se fazia nessa época. Esse é o período em que Toy Story 3 estava em alta, já havia sido lançado. A gente tinha ali Up, a gente vinha de Monstros S.A. um pouco mais atrás. Então a estética ela era mais fofa, ela era mais cartunesca, mais amigável. E aqui a gente vai ter esse camaleão feio, com um problema no pescoço. A gente tem esse tatu com traços um pouco realistas também. Então esqueça, essa aqui não é uma animação fofinha. É muito adulto.
Justo. E claramente está lotada de referências a filmes de faroeste. Inclusive esse tatu aqui fala com um sotaque meio mexicano, como tinha nessa época, né? Esses filmes de Bang Bang sempre tinha uma figura mexicana, um índio, o pistoleiro, o inglês, sempre tinha isso. Bueno, ¿me ayuda? Eu te ajudaré a encontrar o que buscas. O fato é que o Tatu disse pro Camaleão que ele estava tentando cruzar a rodovia porque ele está em busca de um tal espírito do oeste aí, uma grande viagem, entendeu? O Camaleão ouve isso, mas ele pensa assim, cara, eu só preciso de água, olha o calor desse lugar, olha que inferno isso aqui. E aí o Tatu diz pra ele, ó, se você seguir aqui, você vai chegar numa cidade chamada Poeira. E lá o pessoal costuma fazer uns rituais aí e tudo mais, e eles conseguem água. Então segue seu caminho aqui que você vai chegar lá. O Camaleão então vai seguir em frente, só que no meio do rolê ele vai ser encontrado por uma perigosa águia, ou seria um falcão. Pelo barulho é um falcão. Disfarça-te. Peraí, eu não tô entendendo. Ele começa a fugir dessa águia, falcão, gavião, e ele está desesperado, porque esse bicho quer acabar com ele. Aliás, ele até topa com um sapo que estava se escondendo ali, se fazendo de pedra, e o sapo começa a rir dele, que esse camaleão vai morrer. Só que o camaleão acaba indo do lado do sapo, isso faz com que a águia tente pegar o sapo e começa uma correria desgraçada. Tá indo. Meu Deus do céu. Depois de muito corre-corre, o Camaleão consegue escapar dessa águia e aí ele vai encontrar ali no meio do nada Feijão, mas não Feijão para comer, e sim uma iguana chamada Feijão que fala para ele, ó, eu tô indo até Poeira, posso te dar uma carona. E assim ele pega a carona e vai até essa cidade. E vale a gente mencionar que ao longo do filme aquelas corujas mariachi, elas vão ficar aparecendo e cantando musiquinhas falando que agora sim ele vai morrer. As corujas estão sempre prevendo a morte do Rango, entendeu? E essas corujas são muito boas, cara. Mas por muito tempo ele não vai durar. Aliás, o humor do filme é muito bom, até que ele chega nesse bar, todo mundo olha pra ele, que nem aquelas cenas de filme faroeste, que os mal encarados olham pra aquele estranho que chega na cidade. Ele chega lá e pede um copo d'água. Todos começam a rir dele, porque a água é escassa. A água é o maior ouro que eles podem ter. Podia me ver um copo d'água? E aí o Camaleão, vendo todo mundo rir dele no meio desse rolê e tudo mais, não entende muito bem, o pessoal pergunta o nome dele e ele pensa assim, quer saber? Agora eu vou botar o meu teatro em prática, já que tá todo mundo rindo de mim. E aí ele simplesmente coloca o seu pau de camaleão na mesa e começa a inventar uma história falando quem ele é, pra assustar todo mundo, porque o pessoal começa a comentar ali sobre os irmãos Jenkins, né, os perigosos irmãos Jenkins. E ele fala, meu nome é Rango, e ele fala isso porque ele leu uma garrafa, tava escrito Durango, ele tapou o Du e falou, vai ser esse aqui mesmo. Ele aparentemente era um fã daquele filme Os Suspeitos, de 95. Eu entendi a referência. Aliás, ele se mostra tão fã desse filme que ele dá uma de Kaiser Soze e fala, fui eu que matei esses irmãos, com uma só bala. Então foi você que matou os irmãos Jenkins? Aham, matei com a bala só. E aí o nosso querido Rango começa a contar a história de como ele fez isso, que ele deu um tiro, a bala ricocheteou não sei aonde, foi indo, e no fim das contas ele matou todos. E aí tem um cara que fala assim, né, tá, mas pera, foram só 6, e o 7º? E deles, não, o 7º morreu de uma infecção aí, uma gripe. E todo mundo, Uai, morreu de infecção. E como o Miguel falou, o filme tá cheio de referências, né? Então Durango vem também de Durango Kid e, obviamente, da cidade de Durango, onde foram gravadas centenas e centenas de filmes de Velho Oeste. Na verdade, eu acho que não foram centenas e centenas, tá? Mas eu sei que foram mais de 100. Tudo isso? E assim, olhando pra roupa desses personagens, a aparência deles, você pode começar a traçar paralelos com vários filmes de Bang Bang, entendeu? Eles homenageiam isso o tempo inteiro, então é muito legal pra quem é fã do gênero. É verdade. Voltando pro filme, a plateia compra completamente a ideia do Rango, tá ligado? Eles falam que ele é fodão, que ele é o herói, e todo mundo acredita de fato nele, só que ele tem que uma hora dessa provar que ele é tão bom assim, né? E é nesse momento que surge ali Bad Bill, um fora da lei, que entra no local, aí todo mundo já se assusta. Ele parece o Godzilla um pouco, né? Ele lembra o Godzilla e a galera já fala, ih, cuidado. E aí o Bad Bill já vem querendo meter bronca e eles falam, esse aqui é o Rango. Ele matou todos os 7 irmãos Jenkins com uma só bala. E aí o Bad Bill não pensa duas vezes, já desafia o Rango para um duelo. O filme então vai botar eles dois lá na rua, no meio daquela rua deserta, todo mundo dentro das casas observando, e o Rango não sabe nem como que ele faz para engatilhar uma arma, entendeu? Então ele tá numa situação muito ruim. Tempo.
Só que de repente ele começa a conversar e o Bad Bill, ele se assusta, ele pega e vai embora. E o Rango fala, opa, é isso aí. Nesse momento é revelado que na verdade a águia lá do início do filme está atrás do Rango e foi por isso que o Bad Bill fugiu, ele tava com medo dessa águia. Ou Falcão. Ou o gavião, né? Atenção, todo mundo! As coisas vão mudar por aqui agora que o Rango chegou. E eu acho legal que essa ave aí tem o bico e na ponta do bico tem tipo um trabalhado de metal. Como se fosse uma espora de uma bota, tá ligado? Uma biqueira de uma bota. Acho muito legal esses elementos de cenário. O design de produção desse filme é muito foda, né? Reza a lenda que o Gore Verbinski, esse papo dele ser fã de filmes de Velho Oeste, não é só papinho não. Ele é um exímio conhecedor e dizem que cada detalhe desse filme passou pelo crivo desse cidadão. Todos esses personagens foram minimamente pensados, tanto que você pode ver, inclusive figurantes, personagens que não falam uma palavra, eles vão ter um design muito único. E muito assustador, aliás. Parece de fato aquelas criaturas que aparecem lá em Piratas do Caribe. Aqueles seres nojentos, bizarros, com o dente podre e tal. Obviamente a criança olha isso aí, ela tem um trauma, né? Mas continuando aqui, o Rango então começa a escapar dessa ave por toda a cidade e no meio desse rolê ele dá muita sorte porque ele tinha uma bala, ele vai atirar isso em algum momento e vai cair uma caixa d'água em cima da ave, ou seja, Rango matou a ave que atormentava o local, então ele que já era temido, agora ele se transforma num verdadeiro herói de poeira. Matou ela com uma bala só. Bem como ele disse. Sorte que apareceu um herói pra essas bandas. E eu acho que vale a pena a gente bater na tecla de novo que esse filme não tem tanto apelo assim com as crianças, porque a gente até pode traçar paralelos com outros filmes de animação que são para adultos e também crianças, tipo Shrek, que a criança obviamente vai conseguir olhar o desenho e gostar, vai achar bonitinho, vai dar risada, vai ser legal. Mas esse aqui, cara, ele realmente é bizarro, tá ligado? Eu tenho a impressão de que se eu botar esse desenho pra uma criança, ela vai ficar com medo. Ela vai ficar entediada ou assustada. É um filme que, pra você experienciar ele ao máximo, inclusive, o ideal é que você já tenha assistido alguns filmes de Velho Oeste, porque senão você não vai se emocionar e nem pegar algumas referências que são importantes pra ele. Então ele é um filme muito nichado, apesar de ele ser uma animação, que geralmente é um filme pra toda a família, entendeu? Esse aqui não é um filme pra toda a família e pra mim faz todo sentido que ele tenha sido um grande fracasso, porque você leva os seus filhos a assistir um filme no cinema, cara, esse aqui não é o filme que vai se expandir no boca a boca, entendeu? Ele não vai, talvez um pai, uma mãe fale para outro pai e para outra mãe assistirem, mas sem as crianças, sabe? Quer assistir com a criança? Vai pro Shrek, que aí você pega as piadas de adulto e a criança pega a piada de peido e vai se divertir. Talvez não funcione com burros. Enquanto o Rango faz seu nome na cidade, ganhando uma roupa nova, ganhando o respeito de todas, até encantando uma raposa que tá ali, acho interessante que tem uma raposa que fica andando com o vestidinho pra cima e pra baixo, a nossa querida Feijão tá tentando um empréstimo, porque ela quer continuar com as terras do pai dela, que é uma herança antiga, só que ela não tem dinheiro. Então ela vai até o bancário, o seu Mary Mac, e pede um empréstimo, não de dinheiro, mas de água, porque a água é o bem mais escasso aqui, o bem mais importante dessa região. E o cara fala, olha, a gente tá quase sem nada de água, é melhor você falar com o seu prefeito. Acho que a gente pode falar com o prefeito. Dizem que ele tem ajudado o povo nessa crise danada. E aí a gente vê, enquanto isso, o Rango indo falar com o prefeito, que ele chega lá pra conversar com o cara, ele ficou muito famoso na cidade, né? E o prefeito expõe pra ele, ó, a gente tá com essa escassez terrível de água. E aí, aqui numa menção à Duna, ele fala, né, que a água é o bem mais precioso que eles possuem e quem controla a água, controla tudo nesse universo, entendeu? E aí o que ele diz? Já que a gente não tem água e a população tá ficando mal, então eu gostaria que você fosse um novo xerife, porque assim, pelo menos tem uma mensagem de esperança pra galera, entendeu? Tem uma mudança acontecendo na cidade. Mas você percebe que o prefeito, uma tartaruga velha, é um pouco estranha, deve ter culpa no cartório. Eu sou ladrão, rapaz. O Rango fica feliz da vida, começa a aproveitar os benefícios de ser xerife, todo mundo adora ele, só que curiosamente tem um momento que eu gosto muito que ele olha pro lado e tem uma coruja fazendo um caixão com as medidas dele, né? Então algo de errado não está certo. Isso porque muito em breve vai aparecer por ali Jake Cascavel, um grande fora da lei que matou o último xerife e ele só não estava perto da cidade justamente porque tinha aquela águia, né? Aquela ave, aquele gavião, aquele falcão e o Jake Cascavel é uma cobra, então ele não aparecia, mas agora que a ave morreu, ele vai voltar. O Jake Cascavel, seu Rango, nunca vem pra cidade porque tem medo da águia, mas agora ele vem. Bom, e esse é o momento em que o nosso querido herói improvável aqui precisa se preparar com suas armas,
o seu chapéu e também com a sua roupa, né? Afinal de contas, ele tem que provar pra todo mundo que ele é um cara confiante, né? É verdade. Inclusive, é nesse momento que ele se aproxima de uma parede, vê alguns papéis e lá tá escrito o seguinte: Black Friday da Insider, até 50% de desconto. E aí não tem como perder, né? Porque tá rolando a maior Black Friday da história da Insider e esta semana especificamente é a Tech Week. A melhor semana para você comprar as roupas tecnológicas e premium da Insider e poder testar isso no seu dia a dia. São peças que vão durar por muito mais tempo, já que não desbotam e desamassam no seu corpo, evitando aquela mão de sempre ter que passar a roupa e coisa arada. Ninguém merece isso, né? Pelo amor de Deus, você quer pegar uma camiseta, botar e sair. Mais do que uma roupa legal, uma roupa da moda, com a Insider você vai encontrar utilidade, praticidade para o seu dia a dia. Lembrando que com o cupom PIUI, somado aos descontos do site, você pode ter até 50% de desconto nas peças somente nessa Black Friday. E se você quer ainda mais ofertas, você é aquele cara que fica sempre de olho nas promoções, a melhor promoção do mundo! Que é o achado, né? Entre no grupo do WhatsApp da Insider que lá você vai receber promoções que é assim, ó, tem que pegar na hora. Se você não ficar ligado, você perde. São as flash promos do canal de transmissão da Insider. O link vai estar aqui na descrição. Então corre conferir e aproveita também porque, como a gente falou, maior Black Friday da história da Insider. Os produtos são limitados. Se você ficar esperando, vai acabar. Não vai ter seu tamanho, não vai ter a cor que você quer. Então não perde tempo. Corre ali, usa o nosso cupom e aproveita. E ó, nas compras acima de R$399, você vai ganhar um brinde. Que eu não posso falar o que é. Segredo, tá? Tragédia pouca é besteira. O pessoal começa a fazer o tal ritual para conseguir água lá, que eles fazem ocasionalmente. É uma dancinha e tal, toda bizarrinha, até parece um negócio de seita. Cara, o TikTok é tão foda da nossa vida que a nossa referência de TikTok e dancinha é uma música que deve ter uns 4 anos. Não, deve ter uns 8 já e a gente segue nela. Pega no meu pau. Bom, passa essa vergonha, até aparece a Virgínia lá obrigando o Vinícius Júnior a participar disso aí, só que olha só, não tem água. Acabou! O grupo então vai até o banco para ver, né, o que eles têm de água e lá o bancário mostra para eles que realmente não tem nada. Eles têm mais 5 dias de água e ponto. E o Rango começa então a elaborar um plano. Entre um copinho d'água e outro, né? Porque ele também aproveita ali pra ir se servindo, tomando um pouquinho cara, aqui, né? E assim, ó, você vê o Rango fazendo essas coisas e fala assim, caraca, mas ele até parece um pouco o Jack Sparrow, né? Ele é todo engraçadinho e faz essas coisas. E bom, meu amigo, quem faz a voz no original do Rango é ele, Johnny Depp. Well, we'd all be drinking. And before you know it, there wouldn't be any more water. E o personagem lembra muito porque ele tem o jogo de cintura, assim como o Jack Sparrow tinha. Então ele tá tomando água, mas ele tá contando uma história pra galera. E assim, de uma maneira despretensiosa, ele aproveita pra tomar um golinho aqui, um golinho ali. Ele vai inventando histórias e o pessoal vai caindo no papo dele. Ele é um grande mentiroso. Só um golinho de nada. Que mal tem? Mas é um bom mentiroso e digo mais, ele tem boas intenções porque ele inicia uma investigação para saber onde essa água foi parar. E à noite ele encontra umas doninhas ali, um pessoal que tá indo por baixo, tá cavando túneis para tentar chegar até o banco. E quando ele vê essas criaturas, ele fala assim, parados, o que vocês estão fazendo é errado. Porque eles estão sem o equipamento de segurança necessário. Então o xerife Rango fornece para eles picareta, chapéu, tudo mais. Aqui tem pá, picareta, antialérgico, bucha, salgadinhos, palavra cruzada, aí só falta a licença. E ainda dá uma autorização para eles poderem minerar. Resultado, no dia seguinte, a água que restava do banco não está mais lá. Que filha da puta. Todos ficam desesperados, não sabem o que fazer, estão com sede. E aí alguém pergunta, pra onde? Fala assim, não sei, né? Vamos cavalgar. Let's ride. Vamos cavalgar. E esse filme aqui tem algumas tiradas cômicas que eu acho muito boas, porque elas são alguns detalhezinhos, são cenas que passam rápido, tipo quando o Rango começa a tentar procurar onde que os ladrões podem ter ido, ele não faz ideia, e aí alguém fala, pô, eu acho que eles foram por ali, e tem um túnel cavado bem do lado dele. Pra que lado eles foram? Você quer farejar o ar, incorporar o espírito de um búfalo? Os mariachis, inclusive, eles aparecem o tempo inteiro e cada vez que eles aparecem é engraçado, são as tiradinhas que eles fazem com o Rango,
Porque parece que eles são os únicos que percebem que o Rango talvez é meio merdeirinho, assim. Eu gosto muito também de um personagem que tem aqui, que eu acho que é um peru, que ele tem uma flecha num dos olhos, né? Então ele se dispõe a ajudar o pessoal aí atrás dos ladrões, mas ele é claramente incapacitado. E o Rango vai falar, poxa, mas você tem certeza que você quer ir com esse olho assim, desse jeito? E aí ele fala, eu tô com uma conjuntivite aqui, mas vamos embora. Ele nem cogita que era o negócio da flecha, entendeu? Essa conjuntivite, senhor, é de família. Então tá. Tem o outro que é um roedor peludinho, que ele dá umas tiradas assim, todo mundo tá falando alguma coisa, aconteceu tal coisa, e ele sempre fala uma coisa que é completamente desmedida, sei lá, e alguma coisa que também claramente não é pra criança. Eu fico de cara com essas piadas, eu fico, cara, quem que pensou nisso, mano? Ainda bem que pensaram, obrigado. Mas foi um tiro no pé, né? Gastar milhões num bagulho desse. Arrompei a punta da crente com minha mão cheia de creme. Gastar milhões, aliás, que o Gore Verbinski queria ter gastado muito menos. Ele queria fazer esse filme com um financiamento meio próprio, só que ao longo do caminho ele descobriu que fazer uma animação era mais complexo e mais caro do que ele imaginava. E aí a Paramount entrou nesse projeto e financiou ele, né? Conseguiu fornecer o dinheiro necessário para realizar o filme e se arrependeu muito depois que ele foi lançado. Me fudi! A Paramount é rainha de apostar em projeto foda, projeto bom, que às vezes não dá dinheiro, né? Tipo Dungeons and Dragons. Pô, massa pra caralho! Fala, cara, que filme legal, velho. Fracasso. Nada de dinheiro. Parada chata. Rango, junto com o grupo, começa a investigar ali, tentando encontrar alguma resposta para as coisas, e eles encontram o bancário morto. Mas ele não morreu a tiro, a facada ou qualquer morte dessa maneira. Ele morreu afogado. Como é que poderia morrer afogado num mundo onde não tem água? Ele não levou tiro, ele foi afogado. Afogado? No meio do deserto? Ué, todo mundo fica encucado, mas eles vão seguir as investigações, só que no meio disso eles precisam parar para descansar, né? Então a noite chega e nesse momento é impressionante como todos respeitam o Rango e são gratos por ele estar ali, por um cara com toda essa experiência, entendeu? Um cara que entende tanto, que vai resolver o problema dessas pessoas, tá junto com elas. E nesse momento o Rango, primeiro ele fala uma mentira de que ele é um dos irmãos do Jake Cascavel, então ele vai resolver essa situação também. É mentira! Só que depois ele começa a ver o comportamento das pessoas e sentir o peso na própria consciência, porque ele tá mentindo pra todo mundo e todo mundo tá acreditando. As pessoas de fato veem esperança nele. Mas agora, com o xerife Rango, a esperança voltou. Nós carecíamos de um homem valente e você mandou ele. E isso que é muito legal dessa animação, porque além de ter toda a parte da homenagem ao faroeste, de ter o humor, que é óbvio, acontece o tempo todo no filme, tem essa parte da reflexão que é muito legal. Tipo, de fato ele tá mentindo pra todo mundo, as pessoas confiam nele, então o nosso herói aqui, ele não é o herói clássico de um filme da Pixar, por exemplo, que é todo bondozinho. Não, o cara é um mentiroso. Conte uma mentira pra nós. O grupo encontra os bandidos que roubaram a água, criam uma peça teatral, afinal o Rango é esse ator também, e consegue surpreender os três. Porém, não eram só três, tá? A família inteira desse bando é muito maior. Inicia-se aqui uma brigação, uma grande perseguição, porque a galera do Rango, eles acabam roubando aquele galão da água que tá numa carroça, uma diligência, e eles saem vazados. E aí vem todos os bandidos atrás e tudo mais, só que no meio do caminho... Pô, essa cena é muito foda, Essa tá? cena é muito bem dirigida. Muito pica, cara. Tu vê? E a trilha? Nossa, a hora que começa a tocar a trilha, eu arrepiei que nem um maluco. Agora eu falei, caralho! Eu sugiro uma ação evasiva. E aí começa a voar esses morcegos e eles são... Daí parece meio filme de guerra, tá ligado? Com aqueles aviões, até parece Star Wars com TIE Fighter, tá? Aquelas batalhas. Muito legal. Só que no meio do caminho eles acabam perdendo o galão e percebem que tá vazio. E aí os ladrões falam, não, pera aí, mas esse galão aqui a gente não pegou do banco. No banco já não tinha galão nenhum, a gente achou isso aqui no deserto. Ou seja, não foram eles que roubaram aquele galão. Aquele galão supostamente havia sido roubado por alguém já. Mas ninguém acredita e eles são levados para ser enforcados de qualquer maneira. Mas eu vou desnudar esse mistério e expor suas partes íntimas. O senhor e a sua laia vêm comigo. Só que o Rango ficou com uma pulguinha atrás da orelha e ao chegar na cidade ele foi falar com o prefeito. E quando ele chegou nas dependências do prefeito, ele encontrou bota com lama. E aí ele começa a questionar o prefeito, tentar entender quem poderia ter roubado aquela água. E o prefeito vai desconversando aqui, vai desconversando ali. Só que quando ele se despede do Rango, automaticamente ele chama o Jake Cascavel e fala assim, ó, a gente precisa dar um jeito nesse cara aqui porque ele vai virar problema pra mim. A tartaruga era mesmo do mal. Tá na hora de chamar o Jake Cascavel. Jake, a encarnação da morte. Sem saber do que tá acontecendo por debaixo dos panos, a população quer enforcar os três ladrões, todo mundo se junta, vamos matar!
Até aparece uma criancinha falando que tem que matar também, eu acho engraçado isso. E o Rango fala, calma gente, vamos ter esperança, tá? Enquanto tiver essa placa aqui e eu for o xerife, a esperança não morrerá. E é nesse momento que o Jake Cascavel aparece ali e dá tiros na placa e ela cai. Essa cena é muito boa, né? Temos esperança. E não é só a placa que cai, mas a máscara de Rango também. Porque aqui Jake Cascavel, que aliás é uma clara homenagem ao Lee Van Cleef, que fazia lá o Angel Eyes no filme de Bang Bang, começa a falar, ô Rango, tu é o machão mesmo? Então pega aqui a pistola, vou deixar uma bala só pra tu me matar. Mostra que tu é o fodão, vamos lá. Vamos lá, herói. Puxa o gatilho. Obviamente, o Rango não consegue fazer isso porque ele é uma farsa. Aquele papo de que ele é irmão do Jake Cascavel, isso aí cai por terra naquele momento. E o Jake Cascavel, ele não precisa nem tirar a vida do Rango, porque o Rango percebe ali que ele perdeu tudo. Então ele simplesmente tira a sua estrela de xerife, joga no chão e segue sem rumo até chegar àquela rodovia lá do início do filme. E agora, questionando a própria existência, sem saber quem ele é, vendo o quanto todos à volta dele ficaram decepcionados. Ele passa pelo Vale da Morte. E aqui é muito foda que ele vai atravessando a rodovia, os carros vão passando e vão desviando dele. Ele chega até o outro lado da via e ele encontra aquele tatu que já tinha sido atropelado, mas na verdade não morreu. E fala, olha só, tu conseguiu, cara. Tu passou por essa parada, tu chegou até o outro lado da rua. Então você conseguiu. O outro lado da estrada. Ele atravessa a rodovia, desmaia. E aí umas criaturas, uns carrapatos, acabam levando ele até um local. E quando ele acorda, está tudo esbranquiçado, o sol é muito forte, e ele vê um carrinho de golfe ali, e do lado uma criatura diferente, um ser humano. Quem é esse ser humano? O Homem Sem Nome. Nossa, eu arrepio. Isso aqui é o céu? Ah, se fosse, eu estaria comendo pastel com a Kim Novak. Cinema. Também conhecido como o Espírito do Oeste, que o Tatu falava. O Espírito do Oeste nada mais é do que uma homenagem maravilhosa para o Homem Sem Nome, personagem do Clint Eastwood. Inclusive o design do personagem é o Clint Eastwood sem ser, entendeu? Mas é. E esse momento do filme é maravilhoso. Se você já assistiu qualquer filme de western com o Clint Eastwood, você vai se emocionar aqui. E é por isso que esse filme depende desse tipo de referência, entendeu? Você tem que ter essa bagagem para você poder aproveitar ele. Porque esse momento aqui, se você já assistiu, pode ser a trilogia dos dólares. Cara, ele tem um peso emocional muito diferente. Percorreu uma estrada longa para encontrar algo que não está aqui. Você não entende? Não se trata de você, se trata deles. E o papo que ele dá ali pro Rango nem é um papo motivacional, convencional. Ele não vem com esse papo, acredite nos seus sonhos, não desista. Ele faz exatamente o que um personagem do Clint Eastwood faria nesse momento. Ele só fala que ninguém pode fugir da sua própria história. Então, se ele é realmente um herói, se ele realmente é isso, ele vai conseguir. Se ele é uma farsa, ele vai continuar sendo uma farsa. Acho que não tem escolha, filho. Ninguém pode fugir da sua própria história. Que lindo, cara! E o Rango entende que chegou a hora de ele simplesmente agir, dele parar de planejar se ele vai atuar assim, se ele vai atuar assado. Agora chegou a hora dele fazer alguma coisa sendo simplesmente ele. E é nesse momento que o Rango segue um pouquinho adiante, por cima de uma montanha, e ele avista ali na sua frente a cidade de Las Vegas. Aqui a gente descobre que esse deserto, na verdade, é ali nos arredores de Las Vegas. Então existe uma cidade super desenvolvida ali na frente, e mais do que isso, existe um grande cano levando água até essa cidade. Registro de emergência da água. E uma válvula nesse encanamento todo que estava sendo usada pelo prefeito para desviar a água que iria para a poeira e levar ela até umas terras que ele adquiriu, onde ele está construindo uma cidade tendo se inspirado em Las Vegas. Eu vou fazer minha própria cidade com jogos e prostitutas. Tipo isso. Eu vou fazer meu próprio parque temático com jogos e prostitutas. Rango então liga os pontos e faz uma aliança inesperada com aqueles bandidos. Ele prendeu os 3 irmãos que faziam parte daquele grupo, mas agora ele fala com os caras e fala, tem um plano pra gente acabar e trazer água para nossa cidade. E aí ele vai pegar de volta a estrelinha de xerife, vai colocar no seu peito e agora sim ele vai chamar Jake Cascavel para um duelo. Jake! Isso está cada vez mais interessante.
Só que esse duelo, na verdade, é uma grande armadilha, porque quando Jake Cascavel se apresenta e começa a se aproximar, eles acabam liberando a água que não estava mais vindo para a cidade e agora a água vem. E aí, no meio de um desses jatos da água, Jake Cascavel acaba sendo atingido. Tá com sede, irmão? Ele fica apavorado, vai acabar com o nosso querido calango. É um calango, né? Um calanguinho. Calanguinho, pegava o calanguinho. Só que nesse momento aparece uma águia, um falcão, um gavião. E aí Jake Cascavel fica apavorado. Só que ele percebe que na verdade eram vários morcegos que se juntaram para parecer uma águia. E ele fica bravo, ele quer acabar muito com o rango. Não é uma águia, são só morcegos! Só que ele gastou toda a sua munição tentando matar essa suposta ave. Então o rango consegue render o Jake. E é nesse momento que aparece ali o prefeito rendendo o rango. Isso porque ele fez a Feijão de refém. Esses dois personagens ao longo do filme, eles têm alguns momentos juntos e tudo mais. Então o rango vê que a Feijão tá como refém e ele se entrega. E assim o prefeito vai prender os dois lá no banco, onde eles vão morrer afogados. O velho também decide que vai acabar com o Jake. Afinal, ele é um pistoleiro. Ele faz parte do Velho Oeste. E passado é museu, meu irmão. Então, olha, você não faz mais parte do meu novo plano de cidade, do que eu quero pra esse lugar aqui. Então ele vai matar o Jake. Só que quando ele vai dar o tiro, a bala não tá lá. A bala está com quem? Com o rango. Dentro daquele local que tá sendo inundado. De onde eu venho? Chamamos isso de improvisação. E é nesse momento que ele vai pegar essa arma pra dar um tiro. Só que a garota tá muito feliz, a Feijão. Então ela beija ele. E a bala que tava na boca do rango vai pra boca da Feijão. E ele começa a apertar ela pra ver se a bala sai. A bala vai saindo, bate no vidro de água e acaba trincando. E assim inunda todo aquele local. Eles conseguem render o prefeito malvadão. E o Jake Cascavel demonstra respeito pelo rango. Porque ele fala, foi exatamente com apenas uma bala. Isso é muito legal. Foda demais, cara. Isso é muito Velho Oeste. Um momento em que, de fato, um pistoleiro precisa reconhecer que o outro, cara, ele não é pouca merda, entendeu? Só uma bala. Eu tiro o meu chapéu pra você. Bom, no fim das contas, o filme termina, todo mundo tá comemorando, vai ter água de novo em poeira e o rango conseguiu se encontrar ali. Finalmente ele se transformou em alguém, ele tem um lugar pra viver, ele tem pessoas pra interagir, ele se achou. Só que pera lá, porque as corujas aparecem pra mais uma última música falando que deu tudo certo, mas ele pode morrer em algum tipo de acidente doméstico muito em breve. E o Gugu é a prova de que isso acontece. Pesou o clima. Talvez de um acidente doméstico que causa 65% das mortes não naturais. Só que assim como o Gugu, o nome de Rango será eternamente lembrado, mesmo que ele morra num acidente doméstico. O povo da cidade nunca esquecerá o nome daquele que salvou suas vidas. Rango custou 135 milhões e faturou 245. Então, quando você leva em consideração aquele repasse para os cinemas, marketing e tudo mais, foi um fracasso para os envolvidos, né? Mas as críticas foram muito positivas. Aliás, esse filme aqui ganhou o Oscar de melhor animação, o que é um feito impressionante, porque esse filme foi lançado na época que todo filme da Pixar ganhava Oscar. Exatamente. Esse filme aqui foi um daqueles raros casos ali que entre 2000 e 2015 conseguiu tirar um Oscar da Pixar. A Pixar ganhava todos os anos. E aí veio o Rango, e apesar de não ter feito sucesso nenhum de público, de muita gente não ter assistido ou não gostado do filme, cara, ele conseguiu pegar o Oscar e ele é bom demais. Esse filme é muito bom. Posso falar aqui? Pode. 10 de 10. Pra mim não tem problema esse filme. Eu tava tentando encontrar um defeitinho aqui ou ali, alguma coisa que me incomodava, tem uma conveniência ou outra de roteiro, mas ele é tão bem amarradinho, e ele tem tantas homenagens, tantas piadas boas, assim, o design das criaturas, tem tanta coisa boa nesse filme que não tem como não gostar dele, cara. Esse filme aqui, dadas as devidas proporções, sabe quando surge um filme que nem Matrix, as pessoas falam, ah, eu vi isso aqui, eu vi isso ali, eu vi isso aqui. O Tarantino lançou um filme, ah, mas isso ele pegou daqui, isso pegou ele dali, né? Esse filme aqui, ele pega muitas coisas de vários lugares, mas ele cria algo tão único e tão gostoso. Cara, Rango é uma das homenagens mais bonitas que o cinema já fez para o próprio cinema. E assim, eu acho que é importante a gente dizer que essa opinião de filmes e tal, ela é completamente embasada em experiências pessoais, em coisas que você gosta, então parece com aquilo que você também gosta. Eu adoro o filme de faroeste, então quando eu vejo um filme que faz uma homenagem tão boa como esse filme aqui fez, cara, pra mim, ele faz valer a pena tudo que tem nesse filme, tá ligado? Ele é perfeito pra mim. Pra mim, esse filme, ele consegue me emocionar e me divertir, e definitivamente pro Piuí é um filme stop.
Então é isso, pessoal. Comenta aqui embaixo sua opinião a respeito de Rango. Ele é um filme top? Ele é um filme que existe? Ou pra você é lixo? Eu não posso acreditar que alguém ache lixo. Mas comenta aqui embaixo. Vídeo esse que, aliás, se você puder comentar, a gente teve uma grande discussão que ninguém comentaria e ninguém assistiria, porque é sobre Rango. Então se você gosta, deixe seu comentário e não se esqueça de acessar os links que estão na descrição, que vão levar você pra Black Friday da Insider e pra várias das nossas redes. Aproveita porque Black Friday acaba logo, viu? Bora!